Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre toda a sua família. Que maravilha estarmos aqui mais uma vez para cultuarmos a Deus. Hoje, domingo, dia do Senhor. Hoje, para nós, membros da Primeira Igreja da Barra, também um dia especial. Nós já estamos aqui reunidos em assembleia. Então, você que é membro da Primeira Igreja Presbiteriana da Barra do Itapemirim, você precisa vir aqui no horário de 8, agora já é 9 horas da manhã, mas nós começamos às 8 horas da manhã até às 11, que nós estamos em assembleia para eleição pastoral. Então não esqueça, dentro desse tempo, separe um momento para você estar aqui votando. Então eu quero convidá-lo nesse momento, a começarmos juntos esse culto de louvor e adoração ao Senhor, nessa manhã de domingo, lendo o Salmo 145. Então abra aí a sua Bíblia, por favor, Salmo 145, que diz assim: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Amém. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. É o salmista Davi também nos convidando a adorar o Senhor, a exaltarmos ao nosso Deus. Que possamos fazer isso com alegria, com integridade, que o Senhor se agradará de nós. Então quero convidá-lo à oração e logo após nós vamos louvar a Deus com algumas canções. Deus querido, muito obrigado por essa manhã tão especial, essa manhã de domingo, o dia que o Senhor já fez para nós nos alegrarmos nele. E queremos sim nos alegrarmos nesse dia, porque o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre. Ó Deus, podemos nos alegrar porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e podemos ter a certeza que o Senhor continuará nos abençoando. Que a tua graça e a tua bondade esteja sobre o teu povo. A alegria do Senhor esteja inundando os corações nessa manhã. Receba, ó Deus, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor. Ó Deus, que o Senhor seja exaltado, engrandecido nesse momento. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Vamos louvar a Deus. Bom dia, meus amados irmãos. Nós estamos aqui nessa manhã de domingo, junto com vocês. Estamos aqui para louvarmos ao nosso Deus. Perdoar.
exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifique o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém, aleluia. Amados irmãos, ainda no Salmo 145, no versículo 18, Salmo 145, versículo 18, diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salvam. Amém. Nesse momento eu quero convidá-lo mais uma vez à oração. Todos os nossos cultos nós temos separado um tempo muito especial para clamar a Deus, para orarmos, para intercedermos. E nesse momento eu quero convidá-lo a fazer isso mais uma vez. Nós sabemos de muitas pessoas que estão carecendo de orações, da intervenção divina. Então eu gostaria que você unisse a mim nesse momento em oração e que estivesse clamando ao Senhor. Queremos sim o mover de Deus, o agir de Deus sobre a vida de tantas pessoas que carecem. Que você nesse momento possa clamar ao Senhor comigo. Então ore junto comigo nesse momento. Deus querido, Pai amado, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor, na Tua casa, e nos prostramos diante do Teu altar de graça, de justiça, de bondade e misericórdia. Ó Deus querido, nessa manhã de domingo, nós queremos clamar a Ti, ó Deus, por tantas pessoas que carecem da intervenção do Senhor. Ó meu Deus, tantas pessoas que estão enfermas, ó Deus, estão internadas, hospitalizadas, estão passando por um tempo angustioso, ó Deus, de tratamento de saúde. Ó Deus querido, Pai amado, que o Senhor nesse momento, por Tua misericórdia, por Teu poder, ó Deus, libere uma palavra de cura, de restauração, agora em nome do Senhor Jesus, que toda doença parta em retirada, que o Senhor venha restituir a saúde completa, ó Deus, dos Teus filhos, dos Teus servos. Ó Deus, lembramos, ó Deus, de tantos amigos e irmãos que estão enfrentando um tempo tão difícil com a enfermidade. Que o Senhor, ó Deus, venha agir nessas vidas, que o Senhor venha intervir, ó Deus, nestas vidas agora em nome do Senhor Jesus. Pai querido, pedimos por aqueles também que carecem de um milagre na área financeira, aqueles que perderam, ó Deus, os seus empregos,
ó Deus, aqueles que perderam os seus negócios, aqueles que sofreram grande prejuízo, ó Pai, nesse tempo de pandemia, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha abençoar, venha dar, ó Deus, uma saída, venha dar graça, sabedoria, discernimento nesse tempo difícil. Oh Pai querido, Pai amado, eu peço por aqueles que estão passando por um tempo de grande opressão, ó Deus, seja uma opressão espiritual, seja uma opressão emocional, aqueles, ó Deus, que precisam ser curados, ó Deus, da alma, da mente, ó Deus, aqueles que estão em depressão, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão tão preocupados, ó Deus, com tudo que vai acontecer, que o Senhor intervenha nessas vidas, que o Senhor venha trazendo paz, ó Deus, vida nova, vida abundante, alegria, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo inunde a vida desses Teus filhos, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha trazer um renovo espiritual, venha renovar essa mente, esse coração, em nome de Jesus. Ó Pai querido, Pai amado, eu peço ao Senhor por um renovo espiritual da Tua igreja, um avivamento espiritual, em nome de Jesus, que o Senhor venha com poder, com graça agora, em nome de Jesus, tocar na vida, no coração dessa pessoa que está participando do culto nesse momento, que o Senhor, ó Deus, venha trazer um renovo espiritual, um fortalecimento na fé, um avivamento nessa vida, em nome de Jesus. Ó Pai, tira todo o esfriamento espiritual, tira, ó Deus, toda a semente maligna, ó Deus, que o diabo tem plantado nos corações, trazendo esfriamento espiritual. Que o Senhor venha renovar a força da Tua igreja, do Teu povo, venha abençoar a igreja da Barra, venha abençoar a Tua igreja, que agora se reúne, ó Deus, ao redor de todo o mundo. Toda a Tua igreja agora, ó Deus, que se reúne para Te adorar, para Te louvar, que o Senhor esteja abençoando o Teu povo, abençoe a Tua igreja, e que hoje seja, ó Deus, um dia de salvação, um dia, ó Deus, de transformação, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, aleluia. Ainda vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo?
Amém, amados irmãos, eu quero ler a palavra de Deus que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Então, por favor, abra a sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Amém. Amém. Amados irmãos, em 18 de abril de 1521, Martinho Lutero estava diante dos líderes da Igreja Católica, em um grande concílio que julgou os seus pensamentos, aquilo que Martinho Lutero tinha escrito, e ele foi condenado a renunciar, a renegar tudo aquilo que ele tinha escrito e todo o seu pensamento. Mas Martinho Lutero vira para aqueles homens, e claro que ele estava temendo por sua vida, ele toma muito cuidado, porque existia uma pressão enorme, e ele poderia sair dali condenado à morte. Mas diante de tudo isso, Martinho Lutero olha para aqueles homens e diz: a minha consciência é cativa à palavra de Deus, de tal forma que, a menos que eu seja convencido através da palavra de Deus que eu estou errado, eu não posso de forma alguma renunciar àquilo que eu disse, àquilo que eu escrevi. Martinho Lutero estava baseado em sua consciência, e a sua consciência estava alimentada pela palavra de Deus. Na história da igreja, no segundo século, a história nos diz que Policarpo, o bispo de Esmirna, que fora discípulo de João, discípulo de Jesus, esse homem, aos 86 anos de idade, ele foi condenado também à morte, a ser queimado vivo. E por quê? Por causa da sua fé, por causa daquilo que ele pregava. E eles também fizeram a mesma proposta. Disseram: Policarpo, você pode sair daqui livre, tranquilamente. Você é um homem velho, de 86 anos. Você não precisa passar por uma morte tão terrível. Você não precisa ser queimado vivo. É somente renunciar a Cristo. Você precisa somente renegar a Jesus. E a resposta de Policarpo, baseado em sua consciência cristã, impregnado do Evangelho, do amor de Cristo, a sua consciência fez ele tomar a seguinte decisão, e ele disse àqueles homens: olha, por 86 anos, eu servi ao meu Senhor, e como agora eu poderia blasfemar o seu nome? Com essa resposta, Policarpo foi condenado à morte, a ser queimado vivo, e assim aconteceu. E ele morreu queimado vivo, cantando louvores a Deus. Grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, tomaram grandes decisões baseados em sua consciência, mas em uma consciência transformada e renovada pelo Evangelho de Cristo. E é tomando posse dessa consciência que o apóstolo Paulo também se defende diante de uma igreja que o acusara de ser um homem falso, um homem de duas palavras. O apóstolo Paulo tinha dito que iria visitar a igreja de Corinto, e ele assim também iria fazer, mas por algumas questões Paulo precisou mudar um pouco a sua rota, e ele diz à igreja que não iria mais ter com eles daquela forma, e isso foi o suficiente para acusarem Paulo de ser um apóstolo fraco, de ser um homem de duas caras, de dizer uma coisa e fazer outra. Mas o apóstolo Paulo também, ele recorre à sua consciência, e ele diz no texto que nós lemos: a minha glória é esta, a minha consciência.
a minha consciência para com vocês, de como eu tenho agido, de como eu tenho trabalhado com vocês. Por isso, nessa manhã, meu amado irmão, eu quero falar um pouco sobre a consciência cristã, sobre o robustecimento dessa consciência. Por quê? Porque, de acordo com o pensamento de Paulo, a consciência é a faculdade humana que julga as ações humanas, que julga todas as nossas ações. Para tentar simplificar, a consciência é a consciência do que é certo e do que é errado. A consciência, na verdade, é uma grande bênção de Deus para o ser humano, porque é a consciência que nos acusa, nos alerta e nos constrange quando estamos fazendo algo errado, ou quando estamos por fazer algo errado. E é por isso que a consciência de Policarpo fez com que ele pudesse tomar uma decisão, ainda que essa decisão o levasse à morte. É por causa da consciência de Lutero, de Martinho Lutero, que fez ele dizer para aqueles homens, ainda sabendo que ele seria condenado à morte, como foi, e só não foi morto porque ele fugiu, mas ele disse: por causa da minha consciência, por causa da minha consciência que está na palavra de Deus, é uma escrava da palavra de Deus, eu não posso renunciar a nada do que eu disse. E da mesma forma, Paulo fala assim: olha, através da minha consciência, que eu posso agora advogar a minha causa diante de vocês. Eu posso olhar nos olhos de cada um de vocês, e com a consciência tranquila, eu posso advogar a minha causa. Por quê? Porque realmente, no pensamento de Paulo, a consciência cristã é a responsável por nos dar o sinal de alerta, nos sinalizar, nos constranger quando estamos para tomar alguma decisão errada e tentar nos manter no caminho certo. Mas a consciência também tem um papel excelente, porque a mesma consciência que nos acusa quando nós estamos por tomar uma decisão errada, ou fazer algo errado, ou quando até mesmo já fizemos, a consciência nos acusa, e por causa dessa consciência nos acusar, que podemos realmente nos arrepender, mas essa consciência também, ela pode firmar realmente a nossa vida para tomarmos decisões corretas. É a nossa consciência que firma as nossas convicções. Mas olha que interessante, a consciência, ela é como a dor. A dor, para muitos de nós, e de algum ponto de vista, nós podemos enxergá-la como algo ruim, algo odioso. Ninguém gosta de sentir dor. Quem gosta de sentir dor? A não ser um masoquista. Mas uma pessoa normal, nenhuma pessoa gosta de sentir dor. Mas a dor é uma grande bênção, porque quando sentimos dor, é o organismo falando para nós que existe algo errado, algo de muito errado. E sentindo dor, nós falamos assim: preciso procurar um médico, preciso tomar um remédio, preciso fazer um tratamento. Da mesma forma, a consciência, quando ela começa a nos sinalizar, começa a nos constranger, quando ela começa a nos acusar, é sinal que existe algo de muito errado com a nossa alma, com o nosso coração, com as nossas decisões. Por isso nós, da mesma forma que temos que olhar para a dor como um presente de Deus, como uma bênção de Deus, para preservar a nossa saúde, a nossa vida, nós devemos sim olhar para a consciência que nos acusa, a consciência que nos constrange, como uma bênção de Deus. É a consciência que vai sempre tentar nos elevar para o maior nível moral percebido por nós. Mas sabe qual o grande problema de hoje, e principalmente da cultura moderna? E nós podemos falar por cultura moderna como mundanismo. É que hoje, no dia de hoje, o ser humano está tentando de todas as formas
silenciar a consciência. Silenciar a consciência acusa, e conforme a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 2, que todo ser humano é dotado de consciência. A consciência é essa norma ética, moral, que é gravada no seu coração. Ainda que esse ser humano não conheça a palavra de Deus, mas ele é dotado de consciência, de tal forma que essa consciência o acusa do que é errado, essa consciência o alerta. Olha para que coisa interessante, muitas entrevistas que você pode ter visto com um presidiário, uma pessoa que matou alguém, que roubou, que estava numa vida errada, o repórter pode perguntar assim: olha, mas você sabe que isso é errado? Ele fala assim: eu sei. E você sabe que isso que você fez é algo ruim para a sua vida e algo ruim para a sociedade? Eu sei. E por que ele sabe? Porque a consciência o acusa. Mas sabe qual é o problema da sociedade moderna, da cultura moderna dos nossos dias? É que nós tentamos silenciar, o ser humano tenta silenciar de todas as formas a voz da consciência, porque hoje em dia ninguém quer ser constrangido pela culpa. Você vê hoje as pessoas que procuram os psicólogos, procuram os coaches, elas estão em busca de silenciar uma consciência, e quando chegam lá, elas querem ouvir o seguinte: olha, isso que você está sentindo é sentimento de culpa, e sentimento de culpa é horrível, sentimento de culpa vai atrasar a sua vida, você não pode ter sentimento de culpa. Aí leva, por exemplo, um rapaz de 16 anos revoltado com a vida, ao invés dele sentir culpa por suas ações, ele é levado a botar culpa nos pais, na sua criação. Às vezes o psicólogo, e eu estou falando isso, irmão, porque eu conheço da minha própria vivência como psicanalista. As pessoas vêm até nós procurando, sim, silenciar a voz da consciência, porque as pessoas hoje são incomodadas constantemente por essa vozinha interior, pela consciência que acusa, mas o ser humano não quer mudar de vida, não quer mudar de caminho, e por não querer mudar de vida, atendendo assim a voz da consciência, só tem uma saída: é silenciar a consciência. E essas pessoas procuram sim serem afirmadas naquilo que elas estão fazendo. Então a pessoa chega e fala assim: olha, eu não aguento a minha mulher mais. O marido, o homem, chega e fala assim: essa mulher é horrível e por isso que a traí. Esse homem, ele é acusado pela consciência, mas ele tenta silenciar sua consciência de algo de algo horrível que ele fez, botando a culpa na mulher. Ele não quer assumir a responsabilidade, ele não quer dar a voz à sua consciência de algo que ele fez que é horrível, inescrupuloso. Não. A mulher que se endivida, mas o homem pode se endividar também, mas a mulher que se endivida, ela faz com que toda a família sofra por causa das suas dívidas, perdem seus bens por causa de dívidas. Aí quando ela vai no psicólogo procurar um tratamento, a psicóloga fala, o psiquiatra fala assim: não, você tem um transtorno compulsivo, não é sua culpa, a culpa é do transtorno. Mas aí a voz da consciência está falando assim: você é culpada, você está errada. Como para o homem, você é culpado, você errou. Mas eu quero silenciar a voz da consciência, a voz da consciência. Eu quero silenciar de todas as formas, porque o ser humano hoje em dia não quer sentir culpa, não quer sentir vergonha por suas ações. Aí nós botamos a culpa, a vergonha em outra coisa. Homens de negócios que fazem
os seus negócios de formas escusas. A voz da consciência começa a incomodar, e esse homem, ele tenta silenciar essa voz da consciência, por exemplo, colocando culpa nas trapaças do governo, nos problemas do governo, das leis que são horríveis. Tudo isso é forma de silenciar a voz da consciência. Mas sabe o que acontece? Quanto mais o ser humano tenta silenciar a voz da consciência, mais mal ele está trazendo para si mesmo. Há uns anos atrás, houve uma grande tragédia aérea. Um avião com muitos passageiros estava passando por uma região montanhosa, e o piloto estava voando numa altitude muito baixa, e de repente uma voz em seu fone dizendo repetidamente: você está com altitude muito baixa, suba, suba, suba. E esse piloto, por causa da sua arrogância, ele desliga o aparelho. E por quê? Porque era um homem experiente, era um piloto com milhares e milhares de milhas de voo, e ele continua na sua rota, ele continua na sua altitude, e sabe o que acontece? De repente, ele colide frontalmente com uma montanha muito alta, trazendo a morte de todas as pessoas que estavam ali. A consciência é como essa vozinha do aparelho, do radar do avião. O radar captou algo errado, o radar captou algo que o piloto não estava enxergando, e assim começou a sinalizar, e começou a dar ordens para que ele pudesse subir. E ele, por causa da sua arrogância, por causa da sua prepotência, continuou na sua rota, mas ele não sabia que seria uma rota de colisão. E assim acabou acontecendo, ele colidindo e matando não somente a si mesmo, mas como também muitas pessoas. Da mesma forma, a consciência humana tem acusado muitos de nós, mas o efeito da acusação da consciência não é para a nossa morte, não é para nos destruir, ao contrário, é para nos elevar. E é por isso, como eu disse agora há pouco, a consciência vai nos elevar. Sempre a função da consciência é nos elevar ao mais alto padrão moral que conhecemos. Por isso, nós cristãos, agora, através da palavra de Deus, nós a cada dia precisamos nos aproximar mais de Cristo e do Evangelho, para que o padrão da nossa consciência se eleve cada dia mais. Por isso a palavra de Deus lá em Hebreus diz o seguinte: quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por isso, nós agora em Cristo Jesus temos, por causa da obra de Cristo, a nossa consciência purificada, como diz o escritor aos Hebreus. Nós fomos purificados, a nossa consciência foi purificada pelo sangue de Cristo das más obras. O que o escritor aos Hebreus está dizendo? Que nós sim, quando nós éramos ímpios, nós tínhamos consciência, e essa consciência nos acusava, mas o padrão moral dessa consciência, o padrão ético dessa consciência era muito baixo, e mesmo assim nós tentávamos silenciar constantemente a voz da consciência. Mas agora, por causa da obra de Cristo Jesus, nossa consciência foi purificada pelo sangue de Cristo, de tal forma que agora eu tenho uma mente purificada pelo sangue de Cristo, pela obra de Cristo Jesus. E agora, através do Evangelho de Cristo, a minha mente e a minha consciência é renovada a cada dia. A cada momento que eu conheço mais e mais e me aprofundo mais do Evangelho,
do conhecimento do Evangelho, a cada vez que eu me aproximo mais de Cristo e convivo com Cristo, e o conheço mais intimamente, a minha mente e a minha consciência é transformada, o meu nível moral se torna altíssimo. Isso é uma coisa gloriosa, porque somente homens como Policarpo, como Lutero, como o apóstolo Paulo, que tinham, como nós, as suas mentes purificadas e a consciência purificada pelo sangue de Cristo e transformada pelo Evangelho, que foram capazes de tomar decisões e viverem em um alto padrão. É claro, e preste bem atenção, a consciência desses homens fez com que eles vivessem uma vida justa, reta, intrépida diante de Deus, no mais alto nível moral para com os homens e com Deus. Mas essa consciência levou Policarpo à morte. Essa consciência levou Martim Lutero a ser condenado à morte. E essa consciência fez com que Paulo fosse decapitado. Aí você pode falar, pastor, o que esses homens ganharam? Ganharam sim a mais alta honra diante de Deus e diante dos homens. Esses homens que tinham as suas consciências transformadas e renovadas pelo Evangelho, eles puderam realmente viverem uma vida íntegra. Eles puderam viver diante de Deus e diante dos homens de forma íntegra, de tal forma que as suas consciências não viessem acusar de nada. E preste atenção, por isso que o apóstolo Paulo, diante das acusações da igreja de Corinto, ele diz o seguinte: olha, eu tenho 3 coisas a dizer. Primeiro, a minha consciência é a minha testemunha. Eu tenho como testemunha a minha consciência de como eu tenho lidado com vocês, de como eu tenho vivido, do evangelho que eu preguei, da verdade que eu preguei a vocês, e como eu tenho me portado. Paulo fala assim: olha, é através da minha consciência, que é purificada pelo sangue de Cristo e transformada pelo Evangelho, é que vocês sabem como eu agi, com simplicidade e com sinceridade, não somente diante de vocês, no meio de vocês, mas diante também de todo o mundo. O que o apóstolo Paulo fala assim: vocês realmente não me conhecem, mas a minha consciência, a consciência transformada, a minha consciência a cada dia renovada pelo Evangelho, me fez viver diante de vocês com muita simplicidade. Vocês não olham para mim um homem que tenta elaborar pensamentos profundos para tentar ludibriá-los. Não, eu fui até vocês com a simplicidade do Evangelho, e eu vivi do meio de vocês com a mais alta simplicidade, mas também vocês puderam perceber a minha sinceridade. Vocês olharam nos meus olhos, vocês ouviram as minhas palavras, e vocês sabem o quanto eu fui sincero e continuo sendo sincero, não só com vocês, crentes, cristãos, mas também eu sou sincero para com os judeus, para com os gentios. Eu não sou realmente duas caras. E essa é a minha glória, que mesmo que vocês não entendam isso e não achem isso, a minha consciência é a minha testemunha. A minha consciência também é testemunha de que não com sabedoria humana, mas sim com sabedoria divina, eu lidei com vocês. Eu não fui até vocês simplesmente com arrogância, com a minha prepotência, com a sabedoria humana. Nunca tentei humilhar vocês. Nunca diante de vocês
Eu quis ser maior do que qualquer um de vós, mas eu fui com a sabedoria de Deus, com a sabedoria divina. Eu fui pregar a Cristo e esse crucificado, esse que é um escândalo para todos os judeus. Meu amado irmão, minha amada irmã, nessa manhã de domingo, nós precisamos olhar para dentro de nós e, primeira coisa, parar de tentar silenciar a nossa consciência. Porque se você realmente deseja conhecer a Jesus e você se aprofunda cada dia mais no conhecimento do Evangelho, o nível da sua consciência vai se elevar muitíssimo. E essa consciência, esse presente que Deus colocou em você, essa consciência purificada e renovada pelo Evangelho, é que vai, através do poder do Espírito Santo, te conduzir por um caminho reto, justo, verdadeiro, e um caminho que te levará à glória. Ainda que você morra como Policarpo, como o apóstolo Paulo, ainda que você seja condenado à morte, você vai ser, através dessa consciência aprofundada no Evangelho de Cristo, você poderá tomar decisões retas, grandiosas diante de Deus e diante do mundo. Porque preste atenção, no grande dia do juízo de Deus, nós não seremos julgados por aquilo que achamos que sentimos. Não seremos julgados por Deus se nos sentimos culpados, mas nós seremos julgados se somos culpados. Entendeu? Diante de Deus não terá como você dizer assim: meu Deus, eu nunca me senti culpado, eu nunca senti que eu estava errado. Isso não importa para Deus. Deus nos julgará sim, se somos realmente culpados, e seremos sim absolvidos ou condenados conforme o julgamento de Deus. E por isso que é uma tentativa de suicídio tentar silenciar a consciência. Ao contrário, não tente silenciar a sua consciência, ao contrário, aprofunde cada dia mais a sua consciência no Evangelho de Cristo. E quando a sua consciência te acusar, você não terá que viver com culpa, mas o sentimento de culpa é crucial para que você se arrependa, para que você confesse o seu pecado. Uma coisa é sentir culpa, outra coisa é viver com culpa. Sentir culpa é algo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu preciso sim me sentir culpado das minhas transgressões, dos meus pecados, e essa culpa me levará ao arrependimento, e o arrependimento a confessar o meu pecado, e o confessar vai fazer com que eu seja diante de Deus absolvido pelo sangue de Cristo, pela obra de Cristo, pelo perdão do Senhor Jesus. Agora, viver com culpa, aí viver com culpa não tem nada a ver com o Evangelho. Inclusive, viver com culpa é pecado. Por isso, se a tua consciência te acusa, e se a sua consciência está mesmo purificada no sangue de Cristo, aprofundado no Evangelho, se a sua consciência hoje te sinaliza, se a sua consciência te acusa, realmente você precisa se arrepender e mudar de caminho. Não tente silenciar a sua consciência. Mas a segunda coisa é a seguinte: você precisa aprofundar a sua consciência na verdade do Evangelho de Cristo. Porque o apóstolo Paulo também disse que muitos crentes têm as suas consciências ainda muito rasas, precisando aprofundar e crescer no conhecimento da verdade do Evangelho. E por causa dessas consciências frágeis, essas pessoas são
altamente escandalizáveis. Essas pessoas vivem, ainda que cristãs, servas de Cristo, ainda vivem com muito peso, porque a consciência começa a acusar, mas essa consciência sendo fraca, acusa de algo errado, algo que não está no Evangelho. Por isso, se eu e você quisermos viver uma vida triunfante, quisermos tomar grandes decisões, sermos realmente adultos no Evangelho, homens, mulheres de Deus, precisamos aprofundar a nossa consciência no Evangelho de Cristo, porque através do poder do Espírito Santo, que usará a nossa consciência para nos direcionar para o caminho certo, para tomar grandes decisões, para também nos acusar quando estivermos fazendo algo errado. É através do poder do Espírito Santo, ao usar a nossa consciência, que receberemos sim o galardão da justiça, receberemos sim as bênçãos de Cristo, e conquistaremos sim grandes coisas no reino de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor Jesus fale mais profundamente ao seu coração nessa manhã de domingo, e eu quero orar por você nesse momento. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, estou aqui diante de Ti, e diante de tantas pessoas que me ouvem nessa manhã de domingo. Com certeza todos nós precisamos, ó Deus, aprofundar a nossa consciência no Evangelho de Cristo. A nossa consciência que já foi lavada, redimida, purificada no sangue de Cristo. Agora precisamos crescer e desenvolver a nossa consciência no Evangelho do Senhor. Ó Deus, que nós como servos do Senhor não venhamos a silenciar a nossa consciência, mas sim, ó Deus, vivermos diante do Senhor, diante dos homens, diante de todas as pessoas, diante da igreja do Senhor, com a consciência limpa, tranquila, porque ela está baseada na Tua verdade, no Teu Evangelho. Possamos, ó Deus, assim, caminharmos com a cabeça erguida, porque sabemos, como o apóstolo Paulo, que a nossa testemunha maior é a nossa consciência, e que podemos sim vivermos com a cabeça erguida de tudo que fazemos e de todas as decisões tomadas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meu amado irmão, minha amada irmã. Já estamos encerrando nosso culto nessa manhã. Ainda falta um tempo para encerrar a assembleia que está acontecendo. Então até às 11 horas, você que não veio ainda, membro da igreja, votar, venha até às 11 horas da manhã, rapidamente. Se você não pode descer do carro, é simplesmente vir, parar na porta da igreja, que o presbítero responsável irá até você, levar o livro de assinatura, levar sua cédula. Você pode assinar, você pode votar tranquilamente dentro do carro, você não precisa nem sair dentro do carro. Isso principalmente para as pessoas idosas, às vezes os irmãos que estão com medo de sair de casa por causa da pandemia. Então pode vir tranquilamente. Então que o Senhor Jesus te abençoe. Aguardo você aqui novamente às 19 horas para cultuarmos ao Senhor Jesus. Será um grande culto, uma grande festa espiritual. Então não deixe de vir para o culto presencial. Se porventura você não puder vir ao culto presencial, também às 19 horas será transmitido o culto pelo YouTube. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, e que Deus nos conduza em segurança. Amém.